E Guinegão já tem chamado a atenção de clubes da Europa. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre Leila Pereira, presidente do Palmeiras, preocupada com a chance de perder Abel Ferreira, resolveu mudar a estratégia em relação à renovação do contrato. Tudo sobre Bruno Henrique, que pode ter de cumprir sua suspensão também em jogos de Libertadores da América. Te atualizo sobre o contrato firmado entre São Paulo e Rigoni com uma cláusula de prorrogação automática. Você vai entender qual é essa condição. Para completar, tem informação do Atlético Mineiro, do Santos, do Vasco da Gama, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que o nosso grupo de Telegram já alcançou 27 mil pessoas inscritas. É um dos maiores grupos de Telegram, dando sugestões e dicas para você fazer sua fezinha sem pagar absolutamente nada. Para participar é simples, clica no link do comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí basta me seguir que você já começa a receber as dicas absolutamente na faixa. Várias das dicas dessa sexta-feira já bateram, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação vem da Arábia Saudita. O Al Hilal enviou a lista de inscritos do Campeonato Saudita e nessa lista não estão Renan Lodge e Marcos Leonardo, como já era de se esperar. A dupla de brasileiros vai ficar à disposição do Al Hilal apenas para jogos da Liga dos Campeões. Vale a lembrança de que esse time saudita havia contratado Theo Hernandes para a esquerda e Darwin Nunes para a função de centroavante. Já Carlo Ancelotti admitiu a possibilidade de permanecer na seleção brasileira depois da Copa do Mundo de 2026. Ele não descarta a extensão desse vínculo até 2030 e diz estar muito feliz com a qualidade de vida por aqui. Bora falar também sobre Fluminense e Vasco, que firmaram um acordo para que todos os jogos entre eles, entre 2025 e 2026, aconteçam apenas no Maracanã. Isso já começa a valer para as semifinais da Copa do Brasil, jogos marcados para dezembro, com 50% de público para cada uma das torcidas. Quero registrar ainda que o pai do Miguelito, meio atacante que pertence ao Santos, mas está emprestado ao América, ousou. Ele garante que o filho dele foi procurado pelo Real Madrid. Vale a lembrança de que Miguelito marcou gol na vitória da Bolívia por 1-0 contra o Brasil na última terça-feira. A saideira do giro de notícias, o Vitória acertou a contratação de Kiki Savério, atacante de 26 anos de idade que estava no Aris da Grécia. O jogador é esperado nesse sábado em Salvador para assinar seu contrato. Quero falar agora sobre o Vasco, que recusou proposta da Ucrânia. Nos últimos dias, antes do fechamento da janela por lá, o Metalist tentou comprar Cauã Barros, meio-campista de 21 anos de idade, que foi titular e muito bem na partida contra o Botafogo nessa quinta-feira. Proposta de 2 milhões de euros prontamente recusada pelo Vasco da Gama. Fernando Diniz tem convicção de que o Cauã vai se tornar peça importante no elenco vascaíno na sequência da temporada. Até pelo fato de o Vasco não conseguir uma reposição à altura, a opção foi de veto em relação a essa proposta. Cauã, que havia disputado a maior parte dessa temporada pelo América, 28 jogos e 5 gols no Coelho. O Vasco o repatriou e passou a utilizá-lo com mais frequência. Recentemente são 4 jogos, os 3 últimos na condição de titular. Hora de falar sobre um reforço de 32 milhões de reais no Santos, que desapareceu dos noticiários e também do time. Eu me refiro a Tassiano, volante de 30 anos de idade, comprado depois de uma baita temporada passada pelo Bahia. Com a camisa do tricolor de aço, ele havia feito 60 jogos, 15 gols e 5 assistências. Já no Santos, a realidade é bem diferente. Ele não entra em campo desde 19 de julho. Ficou de fora das últimas 7 partidas do Santos. Nas 6 dessas partidas em que ele foi para o banco, não saiu da reserva. A estreia de Juan Pablo Vojvoda foi mais um desses jogos em que o atleta acabou sendo ignorado. 23 partidas e 3 gols com a camisa do Peixe. A verdade é que o Tassiano já viveu bons momentos com a camisa do Santos, especialmente na primeira passagem, nessa sempre olhado com desconfiança, mas eu não o abandonaria. Só para completar, registrar também que o Tassiano foi alvo de propostas de times das séries A e B. O Atlético Paranaense foi um dos interessados, mas o Santos optou pela permanência do atleta. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo recusou a oferta da Arábia Saudita por Rony.
Essa oferta aconteceu antes do fim da janela de inscrições por lá. O nome do time não foi revelado. O que eu posso contar com exclusividade é que essa oferta girava na casa dos 5 milhões de dólares. O clube saudita procurou o pai e empresário do Rony para demonstrar interesse. O Hércules falou, ó, conversem com o Atlético. Se vocês avançarem por lá, vocês nos avisem e a gente pode ter alguma discussão em relação a salários. Nem houve essa necessidade, o Galo optou por recusar a proposta de 5 milhões de dólares, entendendo que o Rony vai ser peça importante. Se não em 2025, na próxima temporada. Jogador contratado do Palmeiras, viveu bons e maus momentos, mas nesse momento, especialmente depois daquele processo na justiça contra o próprio Atlético, a verdade é que ele perdeu um pouco de espaço. Além dessa oferta de um time saudita, o Al Rayyan do Catar também demonstrou interesse, mas nem chegou a fazer proposta. Nos últimos dias também houve uma consulta de um time mexicano que queria contratá-lo por empréstimo. O Galo disse que não existe a menor chance de emprestar o Rony. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo e as condições do contrato entre Tricolor e Emiliano Rigoni, o meio-atacante argentino que rescindiu seu vínculo no México para fechar com o São Paulo até dezembro desse ano. Ele terá seu contrato prorrogado de forma automática, sem a necessidade de intervenção do São Paulo, caso dispute pelo menos 12 partidas em 2025. Importante dizer que cada jogo só será contabilizado se ele estiver em campo por pelo menos 45 minutos. Foi uma estratégia que o São Paulo fez para só manter o Rigoni se ele for uma peça importante na reta final da temporada. Jogador que chega com o aval e a pedido do técnico Hernan Crespo. Rigoni foi muitas vezes especulado no São Paulo nesses últimos anos. Em todas as vezes a diretoria do São Paulo sempre se mostrou contrária ao seu retorno, por entender que ele foi muito bem nos 3, 4 primeiros meses de São Paulo e depois desapareceu. Pois bem, chegada do técnico que pediu sua contratação, mesmo Crespo, que havia feito o Rigoni jogar bem no São Paulo em 2021, levou o negócio a sair do papel. A grande pergunta é: você confia na possibilidade de o Rigoni fazer bonito com a camisa do Tricolor? Vale a lembrança de que nas passagens por Estados Unidos e México, ele foi muito mais para um figurante do que para um protagonista. Quero te contar agora que o Flamengo corre o risco de perder Bruno Henrique para as partidas de Libertadores da América. Tudo porque um acórdão do caso Bruno Henrique prevê ofício à CBF para expandir a suspensão de 12 jogos aplicada para ele em território brasileiro, também para competições internacionais. Você sabe, o Flamengo começa a decidir a partir da próxima semana vaga nas semifinais da Libertadores da América. O confronto das quartas é contra o Estudiantes, jogo de ida no Maracanã. A sugestão para aplicar esses 12 jogos de punição também no futebol internacional partiu da Procuradoria do STJD. Dessa maneira, o BH ficaria indisponível para jogar a Libertadores. O ofício só será enviado após o fim do julgamento em segunda instância. E é isso que deve permitir que o Bruno Henrique participe pelo menos dos 2 jogos contra o Estudiantes. Não vai haver tempo hábil para a realização de um julgamento em segunda instância, enquanto o Flamengo fizer esses 2 jogos contra o Estudiantes. O risco é de essa pena ser aplicada ao Bruno Henrique numa eventual semifinal ou final de Libertadores da América, um prejuízo ainda maior. BH tomou 12 jogos de gancho, você lembra, por ter avisado o seu irmão de que tomaria um cartão amarelo em jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023. Só para completar o noticiário rubro-negro, o Flamengo não terá Jorginho e Varela ainda no departamento médico. A saideira sobre o Fla, o provável time contra o Juventude, tentando acabar com um jejum de 28 anos sem vitória no Alfredo Jaconi. Rossi no gol, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, De La Cruz, Saúl e Arrascaeta, um ataque Luiz Araújo, Pedro e Samuel Nino ou Cebolinha, uma baita escalação. Bora te contar agora sobre a nova estratégia de Leila Pereira para tentar convencer Abel Ferreira a renovar logo o seu contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e a Leila tenta há meses fazer com que o Abel assine a prorrogação do vínculo até dezembro de 2027, que é quando acaba seu mandato. Leila já percebeu que a coisa não anda boa, especialmente depois daquele episódio em que o Abel Ferreira foi xingado por parte da torcida que estava no Allianz Parque em jogo do Campeonato Brasileiro. Jogo da Copa do Brasil, para ser mais específico. Desde então, o Abel tem dado sinais a pessoas próximas que pensa seriamente na possibilidade de não permanecer no Brasil em 2026. O fato da filha mais velha dele também ter se mudado para Portugal por conta da faculdade é outro entrave. Diante desse cenário, percebendo que o Abel hoje pensa seriamente na possibilidade de não ficar, a Leila decidiu mudar as condições do contrato. E em vez de insistir num vínculo de 2 anos, a presidente do Palmeiras já topa fazer com que o Abel assine até dezembro de 2026 e na próxima temporada ela briga para convencer o Abel a ficar por mais um ano.
Importante dizer que a gente não deve ter novidades em relação a essa renovação antes dos confrontos contra o River Plate, marcados para as duas próximas quarta-feiras. Jogo de ida no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, jogo da volta marcado para o Allianz Parque. Quero falar agora sobre o Corinthians Guinegão, autor de 4 gols e uma assistência nos últimos 5 jogos pelo Corinthians, no time principal e como titular, tem chamado a atenção de clubes do exterior. Primeiras sondagens com cifras bem baixas. O Corinthians chegou a ser procurado por um time da Europa disposto a pagar 10 milhões de reais. O Timão disse que não daria nem para atender a ligação para tratar sobre números tão baixos. Em relação à Rússia, pintou também nas últimas horas a especulação de que o Zenit demonstrou interesse em contratá-lo. Mas, até agora, não há nada de oficial e a janela de transferências na Rússia, como eu tenho contado para vocês, já está encerrada. A tendência é que se o Guinegão mantiver os bons números e apresentações, com apenas 18 anos de idade, ele será alvo de propostas bem interessantes para metade do ano. Gui, que renovou recentemente seu contrato, ele ganhava 20 mil reais por mês e passou a ganhar 70 mil. Com isso, a multa rescisória para clubes no Brasil subiu para 140 milhões de reais. A multa para times do exterior é de 630 milhões. É óbvio que o Corinthians não espera por propostas com esses números. Imagino que qualquer coisa a partir de 10 milhões de euros e o Timão já possa pensar em negociá-lo. Atleta que quase foi parar no Montpellier da França num empréstimo gratuito na metade do ano, quando ainda nem sonhava em fazer sucesso no time principal. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Ranieri e Carrillo já voltaram a treinar com bola e estarão à disposição do técnico Dorival Júnior num futuro não tão distante. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!